Dia da Santa Ceia é um dia que o crente que é crente não se ausenta, né? O crente que é crente, dia de Santa Ceia, ele dá um jeito, ele pula, ele faz qualquer coisa, mas ele veio para a igreja para ouvir a voz do Senhor, para receber o poder da promessa redentora, da promessa realizadora, da promessa estabelecedora que Ele fez. Aquela ceia, aquele último momento, parecia ser algo assim, como é que eu vou dizer? Uma festinha de despedida, um momentozinho, mas não era isso que ele estava falando. Ele estava ali fixando e estabelecendo que aquela marca era uma marca de poder, de autoridade, de transformação, de realização, de vitória para cada um de nós. Por isso, Jesus tem uma coragem especial, né? Uma coragem, uma determinação especial. Saber que Ele teria que morrer para que você pudesse viver. Saber que Ele teria que perder para que pudesse ganhar. Saber que Ele tinha que entregar para que você pudesse ser transformado e entregar o seu coração na mão de Deus. Ele fez algo bem pensado, algo bem estabelecido. E eu coloquei aqui como tema hoje, orar para realizar. Diga orar para realizar. Nós precisamos estar prontos, né? Prontos para viver essa promessa, essa condição de vida. Eu vou seguir pela palavra, né, em Mateus 26, 36, mas eu vou misturar um pouco para a gente não ler e parar e tal, vou colocando no meio, tá bom? Jesus desde criança, ele entendeu o objetivo do Pai com a sua vida. Se você lembrar, quando ele tinha 12 anos de idade, eles foram para um censo, né, tinha uma avaliação, uma festa lá que ia acontecer, e de repente nesse momento, os pais, achando que eles estavam com parentes, brincando com amigos, deixaram Jesus lá e foram embora, voltaram. E depois de um dia e meio, mais ou menos, eles perceberam a ausência, aí retornaram até o lugar, e por 3 dias praticamente eles ficaram distantes de Jesus. E ele tinha 12 anos de idade, e naquele momento a gente vê o desespero dos pais em localizar um filho perdido, né? Numa época que não tinha internet, que não tinha telefone, que não tinha todas essas facilidades, nem a polícia se responsabilizava em procurar o filho de ninguém, e eles voltam até lá para localizar, e quando eles localizam, eles perguntam para Jesus: onde é que você estava? E ele fala: eu estava tratando dos negócios de meu pai. Glória a Deus. Aí, complicado, né, irmão? 12 anos, ele estava junto com os fariseus, tratando dos negócios do pai dele. E aí eu imagino José e Maria pensando: quem são os pais dele afinal? Mas Maria sabia desde o nascimento dele que ele foi concebido através do Espírito Santo. José sabia que os anjos tinham falado com ele o que ia acontecer para ele honrar Maria, mas parece que de repente dá um branco, dá um, como diz, um esquecimento, né? Quem é esse Jesus mesmo? Que ele tinha uma característica diferenciada, que ele veio por uma razão, por uma motivação, e nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e de vez em quando parece que a gente esquece, sim ou não? Parece que a gente esquece, vem alguém falar mal, vem alguém e ataca você, vem alguém e diz que as coisas não vão acontecer, faz tanta coisa, e você já começa até a acreditar que não vai acontecer. Só que existe uma razão, existe uma manifestação, existe um poder determinado nisso tudo, e a gente precisa estar pronto para poder andar nesse caminho, né? Talvez, por tudo que a gente ouve, Jesus com 12 anos indo tratar os negócios do pai dele, alguém perguntasse: mas espera aí, então por que Jesus não começou o ministério dele antes? Por que ele não começou, ele foi começar com 30? Porque qual era a maioridade do judeu na época? 30 anos. E ele precisava fazer algo para salvar aquele povo, mas ele sabia que se ele começasse a quebrar todos os princípios, ninguém ia confiar, ninguém ia acreditar. Então ele aproveita todo aquele período, e a Bíblia nem fala, mas você imaginou se com 12 anos ele estava debatendo com fariseus, o que ele deve ter feito dos 12 aos 30? O que ele não deve ter debatido, o que ele não deve ter falado, o que ele não deve ter deixado a mãe dele de cabelo em pé? Quantas vezes um pai e uma mãe faz uma pergunta para o filho e ele responde alguma coisa diferente, e a mãe fala assim: da onde saiu isso? Né? Porque não fui eu que ensinei, da onde saiu isso? Agora imagina Maria ouvindo ele falar das coisas de Deus de uma forma bem mais profunda do que falava até mesmo os sacerdotes. Ela deve ter falado: da onde saiu isso? Da onde veio isso?
mas ele tinha um tempo para se preparar, se habilitar, e ele tinha um tempo para ser acreditado pelo povo, né, chamado de judeu, que estavam lá e muitas vezes estavam querendo saber mais coisas, entender mais coisas. Jesus procurou fazer tudo o mais próximo possível do que os judeus acreditassem. O propósito era salvar os judeus e não apenas confrontar os seus hábitos. Ele não estava lá assim para confrontar, não estava lá só para chegar lá e dizer: vocês estão errados. Ele estava lá para dizer para eles que existia coisas muito maiores preparadas por Deus para a vida deles. Por isso não adiantava simplesmente ir lá e provocar, ele precisava mostrar. Por isso, naquele período que ele ficou andando pela terra, ele ficou ministrando as vidas, libertando cativos, curando enfermos, transformando pessoas, porque ele precisava dar para eles o quê? Uma nova visão, uma nova capacitação, uma nova realização. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós entramos na igreja, aceitamos a Jesus, mas não temos uma mudança de vida. Não aceitamos uma mudança de vida. Não abrimos o nosso coração para tudo que Deus tem para fazer. Você já reparou nisso? Quantas vezes você chegou na igreja e reclamou de tantas coisas e nem percebeu tudo o que Deus queria fazer através da sua vida? Quando alguém provocou você, você viu como alguém chato, alguém que estava fora da posição, mas você poucas vezes parou para prestar atenção que Deus estava querendo melhorar o seu caráter, estava querendo melhorar o seu perfil, estava querendo treinar você para coisas maiores. Você só vê o lado intempestivo, até mesmo aquela pessoa que tira a sua paz ou tira a sua tranquilidade, mas você não vê que Deus permite muitas vezes para que você melhore, para que você restaure, para que você perpetue. E é interessante a gente olhar para isso, né? O propósito era salvar os judeus. Sabemos qual deveria ser a sequência do projeto de Deus para a nossa salvação. João 3,16 é claro nisso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus sabia disso, sabia que ia chegar um dia que ele ia ter que partir, sim, que não seria uma forma fácil, verdade. Mesmo sabendo desses detalhes do projeto, ele não retroagia, se mantendo fiel e determinado para alcançá-lo, né? Para poder honrar o Pai, honrar a Deus. Ele não voltava atrás. Ele não falou assim: peraí, até pregar para as pessoas, eu prego. Até curar enfermo, eu curo. Até libertar endemoniado, eu liberto. Mas ter que morrer, não. Ele não pensou assim. Ele pensou que tudo aquilo fazia parte de um projeto, de um plano, e que esse plano ia ter os momentos mais gostosos e os momentos mais difíceis. Graças a Deus o Senhor não pede mais para a gente ir para a cruz, né? Ele foi e não precisa mandar a gente para isso. Mas muitas vezes a gente não se conforma quando vem um período de tempestade, de dificuldade. Muita gente, a gente não se apercebe quando Deus quer mudar a tua vida. Tem gente que fica super nervoso quando perde emprego, e tem outros que quando perde emprego fala: Deus, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer me entregar? Porque, amado, Ele é perito em habilitar as pessoas para coisas maiores, para as realizações maiores. Então uma hora que acontece alguma coisa nesse sentido, Ele não está querendo roubar você, Ele não está permitindo que o diabo acabe com a sua vida. Ao contrário, Ele está dizendo para você: você tudo pode naquele que te fortalece. Volte para as tuas origens, volte para o teu fortalecimento, e eu vou te mostrar o que eu posso fazer por você. É uma mudança radical, e isso fortalece a gente, né? Após a ceia, Jesus declara que seria traído, mas através da sua convicção no Pai, ele persevera, porque sabia que Deus estava no controle. Mas vinha a dificuldade? Vinha. Mas ele sabia que Deus estava no controle. Por que ele conseguiu manter a paz? Porque ele acreditava. Ele sofreu, ele suou gotas de sangue, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, mas ele não voltou atrás. Por quê? Porque ele confiava.
Pergunta para a pessoa do lado: e você, confia? Porque é assim que as pessoas voltam atrás. As pessoas voltam atrás quando eles não confiam, quando eles não acreditam, quando eles acham que, peraí, desse jeito não, dessa maneira não, eu posso isso, mas eu não posso aquilo. Ele fala: não, peraí, cara, se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você sair, saia. Se Ele mandou você esperar, espera. Mas se Ele mandou você falar, fale. Por quê? Porque Ele só se responsabiliza por aquilo que Ele orienta. Quando Ele diz para você ir, mesmo que pareça impossível, vai acontecer. Não foi o caso do Moisés na frente do mar? Senhor, e agora? Está vindo o faraó. Ele falou assim: diga ao povo que marche. Quando eles marcharam, o mar fez o quê? Se abriu. E se ele ficasse com medo e não marchasse? E se ele ficasse parado olhando para o faraó que vinha vindo? Nada ia acontecer. E aí que nós começamos a entender que nessa proporção a nossa confiança faz com que a gente se projete, né, na oração para realizar. Porque quando Moisés se assustou com aquela situação, ele não falou para o povo: e agora, povo, vamos tirar aqui a sorte, e metade diz que nós vamos, metade diz que não vamos, outra metade diz que a gente nada, outra metade... não. Ele foi diretamente orar a Deus. Ele foi falar com Deus. E quem respondeu a ele foi Deus. Quem tem respondido a você? Porque tem gente que responde para ele é o gerente do banco, quem responde para ele é o prefeito, quem responde para ele é o amigo mais amigo do amigo. Mas aquele que se apega a essas pessoas, ele não tem uma garantia. Mas aquele que se apega a Deus, o Senhor é a sua garantia. E Ele é uma boa garantia, Ele é uma verdadeira garantia, Ele é uma poderosa garantia, porque Ele não precisa de ninguém para garantir, Ele mesmo garante. Então Ele não vai se habilitar em outro. Isso precisa ficar no nosso coração. Deus estava no controle. A dificuldade existe, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Na verdade, Deus tem tudo sob o seu controle. E é importante você acreditar, irmão, que no meio das tempestades, no meio das influências negativas, no meio das palavras que sejam, no meio das enfermidades, Deus ainda é Deus. E Ele não vai mudar. A sua confiança no projeto de Deus fará com que você, mesmo em meio a dificuldades, busque mais ainda a presença dEle. Não diminuir, não retroagir, não desanimar. Se vier dificuldade, vai para cima. Se vier dificuldade, comece a ter um período de oração. E se a dificuldade aumentar, 2 períodos de oração. E se ela ficar maior ainda, 3 períodos de oração. Quanto mais vier a dificuldade, mais eu vou orar. E aí você começa a ver como você consegue remover a dificuldade através do poder que se manifesta no céu. Porque nós oramos normalmente, ou na hora de dormir, ou na hora de levantar, e a gente acha assim: é o suficiente. É o suficiente para quê? Para alguma coisa que é normal? Porque se é normal eu ter um problema e é normal eu orar uma vez por dia, então tudo é normal. Mas se vem uma carga maior do que aquela que eu possa suportar, então eu vou entrar numa proporção maior do que eu costumo orar. Eu vou aumentar minha capacidade. Eu vou buscar a presença do Senhor. Quando você está com uma pequena enfermidade, você vai a um consultório médico. Você marca a semana que vem, daqui 15 dias, vai até ele, senta lá, ele aperta a sua barriga, aperta a sua cabeça, sei lá, e vê o que você tem e tal. Mas quando você tem uma enfermidade que já está incomodando demais, você vai ao PS, ao pronto-socorro, e ele vai te olhar. Mas se essa enfermidade for muito forte, quiser te atrapalhar demais, eles te colocam na UTI. Por quê? Porque aquele momento já não é mais de avaliação, de expectativa, é de realização. A mesma coisa acontece na nossa oração. Se você quer ver rapidamente o mover da parte de Deus, você vai começar a orar a cada, 6 horas, se for necessário a cada 3 horas, vai colocar um período de oração, a 15 minutos, vai falar com Deus, vai entrar talvez em metade do dia um período de jejum, outro período de oração, ou jejum e oração. Você vai quebrar todas as barreiras através do poder daquele que pode todas as coisas, o Deus vivo, o Deus eterno, né? Então, orar para realizar. 5 motivos para orarmos e realizarmos. Primeiro, orar. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levantando consigo Pedro,
E os 2 filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus nos ensina que ele não era o super-homem. Ele mostra para você que ele também tinha dificuldade e necessidade, né? Que ele estava aqui na terra com a fragilidade dos seres humanos. Por que ele não veio como Deus, Deus e Deus e pronto? Porque nós jamais poderíamos acreditar então que nós somos capazes. Então ele veio como homem, como ser humano, para mostrar para você o quê? Que ele teve dor, ele teve medo, ele teve aflição, ele teve angústia, e ele venceu todas as coisas orando ao Senhor, orando ao seu Pai, buscando no seu Pai. É por isso que ele fala que, se é possível, passa de mim esse cálice. Estou com o soluço chato. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Por que ele falou como tu queres? Que ele sabia, se está dentro da vontade do Pai, está no controle do Pai. Se está no controle do Pai, ninguém pode ir além. Ninguém vai fazer nada além daquilo que está determinado. Então ele sabia: vou sofrer, mas está sob controle. Diga para o irmão do lado: sua vida está no controle de Deus. Você não vai sofrer mais daquilo que é possível, daquilo que você aguenta. O Senhor tem o controle de tudo. A única coisa que você precisa, irmão, é imaginar qual o tempo você quer que isso aconteça. Quanto tempo você quer suportar essa aflição? Porque a partir do momento que você entregar na mão dele e ficar à disposição dele, ou seja, começar a orar, a clamar, se posicionar, a resposta que virá para você é a dele. É o tempo da sua aflição, guardado pelo amor e a misericórdia dele. Ele está com você, né? Ele precisaria se fortalecer para não permitir que a carne pudesse derrotá-lo em meio ao projeto do Pai. Ele percebeu: meu Pai tem um projeto, mas a minha carne, ela precisa ser o quê? Restaurada, fortalecida, preparada. E aí é que ele entra. Jesus orou para vencer a tristeza, fortalecer a fé, estar preparado para obedecer o projeto estabelecido por Deus, estar pronto para ser confrontado e não ser derrotado. Vou falar de novo, né? Jesus orou para quê aqui? Para vencer a tristeza. Sabe aquela hora que você fala assim: poxa, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei, talvez eu não aguente, eu não sei se vai dar para mim até se comparar. Ela começa a se sentir dilacerada, porque os teus sentimentos, eles começam a ser comparativos. E ele fala: por que é que eu vou ficar sem dinheiro se tem gente aí fora comprando Ferrari? Por que eu preciso de 100 reais e não consigo? Se tem alguém queimando lá fora, talvez num jantar, em uma festa, em alguma coisa, 2, 3 mil reais. O que está acontecendo? Eu nem sou pecador desse jeito, eu nem fiz tanta coisa errada. Por que eu tenho essa enfermidade? E as pessoas lá fora que fazem um monte de coisa errada não têm enfermidade. A sua carne começa a tentar colocar parâmetros de reclamação. E aí você perde a visão e o poder de Deus na sua vida. Você começa a desacreditar da manifestação que Deus tem para a sua vida. Alguém já recebeu uma palavra aqui profética de riqueza? Levanta a mão e fala assim: e você já está rico? Ainda não. Mas se você não está rico ainda, mas recebeu a palavra, está faltando o quê? O preparo da riqueza, o preparo, o estabelecimento dela. Mas apóstolo, o que eu faço? O que você faz? Comece a entrar em propósito de oração para que Deus abra o caminho, para que você encontre a liberação que já é prometida para você, que a liberação já foi dada. Mas o que está faltando? Posicionamento. Quando a gente entende isso, a gente começa não a reclamar, porque tem gente que já fala assim: tá vendo? O que adianta a profecia? Veio lá aquele pastor, veio aquele irmão e falou que eu ia ter, que ia acontecer, que minha vida ia ser próspera, mas minha vida não está próspera. Aí você gasta tempo com a reclamação, mas não gasta tempo com a oração. Não gasta tempo para que Deus libere você para enxergar o que Ele tem preparado para a sua vida.
porque Ele tem preparado para a sua vida. Se saiu a palavra da liberação, meu irmão, você pode ter certeza que tudo já está pronto para acontecer por você. Se é cura, é cura. Se é prosperidade, é prosperidade. Se é crescimento, é crescimento. Se é ser cheio do Espírito de Deus, é ser cheio do Espírito de Deus. E é isso que nós precisamos nos liberar para receber. Porque toda vez que eu ficar olhando para o mundo, eu tirei os olhos de Deus. Ainda ontem eu e a pastora Sheila estávamos conversando, e eu estava lembrando lá no começo da minha carreira, né? Quando você começa, pastoreio. E eu estava numa igreja pequena, aqui na Kennedy mesmo, mas era uma igreja pequena ainda, não era outra maior. E um dia apareceu lá um pastor, e me pegou até meio desprevenido, pastor também aqui da região. E eu levei um susto na hora que eu vi ele, porque eu estava fazendo uma manutenção lá, e eu nem era bom nisso. Mas aí ele chegou para mim e falou: e aí, você está bem? E eu já fiquei na dúvida, porque alguém te procurando para perguntar se você está bem é sinal que você não está bem. Na primeira coisa que veio na sua cabeça, eu não devo estar bem. E aí ele faz a colocação: olha, não fica triste. Eu falei: por quê? Porque aonde houver o pasto mais verde, é onde as ovelhas vão comer. Glória a Deus. E eu entendi o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: não fica chateado que as pessoas estão saindo da sua igreja para ir para a nossa, porque a nossa tem uma palavra melhor que a sua. Irmão, naquela hora eu fiquei abismado, assustado, encolhido. Ele saiu e eu quase chorei. Eu falei: cara, será que foi Deus que mandou ele vir falar isso para mim? O que eu estou fazendo de errado? Porque a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano é o que eu estou fazendo de errado. E de repente foi saindo 2, 3, 4, 5, sei lá, já tinha saído umas 10 pessoas da igreja para a igreja dele, que era na mesma avenida. E eu fiquei assim, puxa. Aí, um clique, uma noite, eu fui orar para Deus me ajudar. Eu fui orar para Deus, para Ele me dar uma estratégia. Senhor, o que eu faço? As pessoas estão saindo da nossa igreja e indo para a igreja dele, e talvez realmente o pasto dele seja mais verde que o meu, mas o Senhor podia me ajudar a esverdear esse pasto, fazer alguma coisa, sei lá. E foi a coisa mais assustadora o que ele me respondeu. Ele falou: enquanto você estiver com os olhos nele, você não está com os olhos em mim. Enquanto você estiver com os olhos nele, você está adorando a Ele. Quando você colocar os olhos em mim, você me adora. E quando você me adorar, eu mostro para você o que eu faço. Chorei, rolei, pedi perdão. E no outro dia eu falei: não existe mais aquele pastor para mim. Não existe mais, deixa para lá. Comecei a pregar como se nem existisse a outra igreja. E de repente as pessoas começaram a voltar. Voltou 1, voltou 2, tinham saído 10, voltaram 17. Quer dizer que 7 não eram minhas. E daí um dia eu estou lá e passava sempre um carro vermelho na porta, um Vectra vermelho na porta, com vidro insufumado, e ele passava bem devagar no final do culto na igreja e ia embora. Aí no outro dia, no outro culto, a gente tinha culto quase todos os dias, de novo, ia embora. E eu falava: o que será que esse cara está fazendo? Quem é essa pessoa que todo dia reduz o carro na porta da igreja, fica assim olhando e vai embora? Aí um dia o obreiro dele, que já tinha sido nosso, ele estava conversando comigo na porta: pô, que saudade e tal. Eu também, cara, tal, passa aí, toma café, aquelas conversas, né, e tal. E de repente o carro vermelho passa bem devagarzinho, e na hora que ele viu essa pessoa conversando comigo, ele acelerou e fez barulho. E aí a pessoa virou para trás, olhou o carro e falou: ah, é o meu pastor. Eu falei: tremendo, tremendo. Ele estava de olho em mim, e não eu mais de olho nele. Quando você entender isso, você vai entender só uma coisa: os teus olhos não foram criados para olhar para as pessoas, foi criado para você olhar para Deus. A tua adoração está no Senhor. Aquele dia foi o meu maior ensinamento. Eu acho que aquele período foi um treinamento de Deus meio no arroxo. Você vai aprender o que é ser pastor e o que não é ser macaquinho de auditório. Você vai aprender a olhar para mim, não olhar para as pessoas. 8 meses depois, eu estava ganhando o prêmio em São Bernardo do pastor que mais se evoluiu na cidade de São Bernardo. Um jornal me chamou e deu a premiação no meio de todos os pastores aqui do ABC. E de repente, quando o cara está me entregando o prêmio lá, ele falou assim: você já conhece o pastor Sardinha? E ele falou assim: eu conheço. Ele está aumentando a tenda dele.
e as estacas dele estão dentro da minha tenda. Eu falei, esse cara é louco. Como se dissesse, ele está invadindo a minha casa. Eu falei, querido, pelo amor de Deus, nós somos irmãos. Ele falou, nem sei mais se nós somos irmãos. Eu falei, esse era o meu sentimento no começo. Parecia que eu estava sendo roubado, mas na verdade os membros não são nossos, são de Cristo. Ninguém rouba do outro. Nós trabalhamos para que o povo de Deus encontre a verdade do Senhor, aqui, lá ou acolá. Eu falei, aquele ano foi o ano do ensinamento do Marcos, foi o meu ensinamento. Fica na sua, ore, clame, apresente ao Senhor. Não apresente a contenda, apresente a salvação, a libertação, a restauração, a obra de Deus na terra, porque Ele vai providenciar que todos sejam abençoados. Então Jesus orou para vencer a tristeza, para fortalecer a fé, para estar preparado para obedecer o projeto estabelecido por Deus. Você tem que entender isso. Há um projeto de Deus com a tua vida. Se Ele deu uma palavra profética que você vai ficar rico, para que será que Ele deu essa palavra para você? Porque Ele quer que você seja um provedor da casa dEle, que você ajude as pessoas que precisam. E aí, se você entender isso, você vai orar não para você ficar rico, mas Deus, cumpre a tua palavra. É a tua palavra, não é a minha. Eu vou ser fiel sim a tudo que o Senhor falar. Eu estou debaixo da sua vontade, no centro da sua determinação. Olha, pode fazer o que tiver que ser feito, que eu estou junto com o Senhor. E é isso que muda a nossa vida. Quando a gente entender isso, estar preparado para obedecer o projeto estabelecido por Deus, estar pronto para ser confrontado e não ser derrotado. Diga, eu quero estar pronto para ser confrontado e não ser derrotado. Por isso você ora, por isso você abre um espaço de oração, porque você vai ser fortalecido, renovado. O que precisa? Imagina o que precisa para que você seja abençoado. Pensa um pouco. Ah, apóstolo, quem aqui já ganha 10 milhões por mês? Ninguém? Mas Ele é o dono do ouro e da prata, seu pai. Seu pai tem tudo. E se Ele tem tudo e você é filho dele, você é o quê? Então você tem. Você ainda não só percebeu que você pode tomar posse. Mas como tomar posse? Quando eu andar como filho. Porque o filho que não anda como filho, ele acaba sendo bastardo. E o filho bastardo não tem direito à herança. Mas quando o filho é filho, ele tem direito à herança. Que tal você passar a andar como filho? Intimidade, desejo de acertar, fazer a vontade do Pai, alegrar o coração dele, viver a realização dele. E aí o que você precisa, desculpa a honestidade, é pouco. É muito pouco. Porque Ele pode tudo, em todo o tempo todo. Ele pode colocar na sua mão o que você precisa. Ele pode levar você à grandeza e à realização do que for necessário. Há uns tempos atrás aí, a gente ficou ouvindo que o presidente da república queria colocar alguém que fosse cristão lá em cima, junto com os juízes. Lembra disso? O que aconteceu essa semana? Está lá, meu irmão. Está lá. Ah, mas e a vontade do homem lá do Alcolumbre, cabeça grande? E a vontade dele? Quem é ele para ter vontade na presença de Deus? Quem é ele para dizer não, quando Deus mandou lá o homem falar assim, escolhe aquele? E o homem de Deus, coloca ele lá. Quem é? É isso que nós precisamos entender. Não há poderoso na terra que segure a manifestação de Deus. Por isso a tua vida em oração, na intimidade, na proporção, na determinação, ela vai ser o que Deus disse que é. Se Ele falou que você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande homem de Deus. Se Ele falou que você vai fazer milagres na terra, você vai fazer milagres na terra. Se Ele falou que você vai ser próspero, você vai ser próspero. Se Ele falou que você vai ser muito rico, você vai ser muito rico. Acredite no poder, acredite na palavra. Orar para realizar. Segundo motivo para orarmos, para realizarmos: vigiar e orar. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E indo, segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar por mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele foi lá para procurar os ajudantes dele. Quando ele encontrou os ajudantes dele, como? Dormindo. Tolo do homem que confia. Nossa confiança não está no pastor, evangelista, presbítero, diácono, intercessor, está em Deus. É por isso que ele voltou para falar com o pai. Mas ele vai até eles para dizer para eles: vigiai e orai. Eles estavam cansados, é verdade, mas nem uma hora eles puderam orar. Eu tenho um período de oração, estou fazendo da madrugada, e de repente eu coloco o despertador para mim não falhar, porque às vezes eu durmo 1h30, por aí 3 horas eu tenho que acordar. E eu percebi que por 2 vezes até a bispa reparou e falou assim: você acordou, você começou a orar e dormiu. Eu falei: é verdade, isso está errado, não é assim que funciona. Se eu tenho que orar, eu tenho que orar, ou então eu não estou fazendo o que é certo. Então eu acordei, levantei, fui ao banheiro, tomei água e depois sentei na cama e fiquei lá. E uns 50 minutos depois ela falou: você está bem? Eu falei: estou. E o que você está fazendo acordado aí? Eu falei que eu ia mudar a minha posição na oração, que não seria mais simplesmente virar para o lado e começar a falar com Deus, mas eu ia fazer o que eu fazia antes, porque antigamente fazia isso. Eu me jogava para fora da cama. Como é que eu não estou me jogando? Quer dizer, não podeis vigiar nem 1 hora? Não consegue orar nem 1 hora de noite, da madrugada? Que droga de crente eu sou? Eu tenho que me levantar, me preparar, me estabelecer e orar. E aí ela falou: você não consegue mais dormir? Eu falei: não, passou o sono. E agora eu vou orar. Eu vou ficar orando até a hora que voltar o sono. Quando você entende isso, você começa a abrir um horizonte diferente para a sua vida. Por quê? Porque a tua carne, ela vai lutar contra o teu espírito. E a primeira coisa que a carne vai tentar mostrar é que ela é mais carente, que ela é sensível, que ela precisa muito mais de cuidado. O espírito não precisa de cuidado. Só que o espírito vai dizer para a carne: ô safado, é o seguinte, você fica na tua, você não manda porcaria nenhuma aqui. Aqui quem manda é Deus, e o Senhor da carne não é Deus, é o mundo, e o mundo está na mão do maligno. Então o Senhor teu é do Espírito, é aquele que enviou o teu Espírito, que quer de volta o teu Espírito. Então você vai começar a viver não pelo cansaço físico, mas pela promessa redentora que Jesus Cristo colocou na sua vida: vigiai e orai. Você tem que ter vigilância. Se precisar andar, ande pelo quarto. Se precisar correr, corra no seu quarto. Se precisar plantar bananeira, plante bananeira no seu quarto. Mas fale com o teu Deus pelo tempo que Ele quiser. Fale com Ele pelo tempo que Ele quiser te dar instrução, determinação, direção, fortalecimento e renovo. Sabe o que foi interessante? Eu coloquei a próxima oração às 8 da manhã. Quando foi 7 horas eu estava acordado. Como é que pode? O cara acorda 5 para as 3, vai até as 4, e quando é 7 horas já está sem sono. Toda vez que você entrar na dimensão sobrenatural de Deus, a tua carne não comanda mais. O teu cansaço não vai dominar mais você. Você vai perceber que aí o cansaço, ele fica retido na proporção do espírito e não da carne. Isso precisa entrar em nós, porque Deus está querendo dar novidade de vida. Novidade de vida. Eu estou pedindo, Senhor, nas quartas-feiras, que o teu povo seja cheio, que o teu povo seja curado, que o teu povo tenha o Espírito Santo, que o teu povo tenha isso. Eu olhei e algumas pessoas saíram, começaram a não vir na quarta, e eu fui falar: Deus, eu falei para o Senhor que eu queria. Ele falou: você queria pessoas que tivessem parte comigo. Não é todo mundo. Não é todo mundo, é diferente, Marcos. Você está na visão errada. Você quer quantidade ou você quer as pessoas desejando se encher da minha presença? Eu falei: é verdade. Eu estou aqui achando que qualidade é quantidade, e quantidade não é qualidade. Quando você quiser isso, você vai perceber aqui: Jesus foi, levou os 12, mas depois daqueles 12, 3 vieram com ele, e ainda esses 3 estavam sofrendo de cansaço e abatimento. Não é todo mundo, é só aqueles que querem. Alguém quer a manifestação do Espírito? Então se esforce, irmão.
Se esforça, vem para quarta-feira, mas não vem com aquela cara de sabujo, não. Vem cheio da presença, desejando poder, dizendo: Senhor, hoje é o dia que eu vou ser cheio do Teu Espírito. Hoje é o dia que o Senhor vai restabelecer a minha graça, vai me dar força, ânimo. O Senhor vai abrir as portas, vai prosperar, vai transformar minha família. Não se assuste, não. Não se assuste. Sabe o que é quando Deus começa a operar? Você já viu alguém limpar a casa? Alguém limpa a casa sem levantar os móveis? Sem bater o tapete lá fora? Quem chega naquela hora diz que sua casa está o quê? Bagunçada. Mas na verdade ela está entrando na maior proporção de restabelecimento e de restauração que alguém já pode conhecer, porque a limpeza só vai acontecer quando isso puder ser presente. Então não se assuste com os confrontos, não se assuste quando as pessoas começarem a reclamar, quando na família acontecer alguma coisa que não é normal, você acha: não, mas não é possível, agora parece que a coisa virou bagunça. Não virou bagunça, a poeira vai ter que sair, a sujeira vai ter que sair, e o nome do Senhor vai ter que ser glorificado, vai ter que ser glorificado. Não tenha receio, vigiai e orai, para que você não tenha nenhuma dificuldade, não entre em tentação. Quando ele fala a tentação aqui não é para ir para o pecado, a tentação é abandonar o que é certo. A tentação que ele fala aqui é você se fragilizar e abandonar o que é certo. Você fala: eu não vou aguentar, é melhor não, vou deixar para lá, vou parar, isso não vai chegar a lugar nenhum, eu já me matei, eu já orei, eu já clamei. O que eu falei agora há pouco? Quando a dificuldade aumentar, ore mais ainda. Quando as barreiras vierem, clame mais ainda. Eu não esqueço um período da minha vida que Deus falou assim: vou te colocar no supletivo. Supletivo? No outro dia eu perdi emprego. Rapaz. E aí veio um profeta e falou: 1 ano. Você vai ficar 1 ano nesse supletivo. Eu falei: 1 ano, Senhor? Não brinca não, eu tenho filho, mulher e tudo mais, né? Só que eu acordei de manhã, levei meus filhos para a escola e fui para a igrejinha. Entrei lá, fechei a porta e fiquei sozinho orando. Da hora, 7 e pouco da manhã até as 11h40 mais ou menos, que meio-dia eu pegava eles na escola. No segundo dia eu fiz a mesma coisa. E durante aquele ano eu fiquei fazendo isso 1 ano inteiro. Todo dia o período da manhã pertencia a Deus. Chorei, plantei bananeira, fiz de tudo. Aí no meio lá de uns dias eu ouço uma voz: pega papel e caneta que eu quero falar com você. Eu falei: rapaz, o vizinho deve estar gritando aí, porque eu era colado. Eu saí, fui lá no fundo, olhei, nada. Voltei, oro de novo: pega papel e caneta, eu quero falar com você. Aí eu corri, catei um papel e caneta e ele descreveu o que ia acontecer praticamente nos próximos 10 anos. Tudo, desde ir para a rádio, desde em porta de emprego, ele escreve. Eu escrevi, fiquei quase 3 horas e meia escrevendo o que ele falou. E de tudo que ele falou, tudo aconteceu. Aí eu falo para você: valeu a pena ficar amanhã, de todos os dias, dentro, sozinho? Ninguém mais, só você. Aquela que nem Jacó, passou o val de Jaboque, mandou a família embora, voltou e falou: esse problema é meu e teu, Senhor, a gente vai resolver esse negócio. E você começa a dar liberdade para ele falar: não foi no primeiro mês, não foi no segundo mês, porque eu fiquei 12 meses assim. Mas lá pelo 9º mês, 10º mês, foi que aconteceu. E se eu parasse no primeiro mês? Ou no segundo mês? Ou no terceiro? Eu não ia ouvir o que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu não ia ouvir tudo que Ele tinha para falar. Quando você entender isso, você não vai mais parar de clamar até que você ouça frase por frase do Senhor para a tua vida. Como Ele vai relacionar cada uma das coisas. Vigiai e orai. Precisamos estar prontos a não depender dos outros. Precisamos estar prontos a ser esteio para os outros, para as outras pessoas. Esteio quer dizer o quê? Ser uma força relevante para a transformação das outras pessoas. Você é forte, você é preparado, você é estabelecido. Precisamos orar para não cair em tentação. Precisamos lembrar que o Espírito está pronto, foi ensinado, reconhece tudo, foi restabelecido para viver a proposta de Deus. Teu Espírito hoje já conhece o que Deus tem para você, mas precisamos lembrar que a carne tem associação com o mundo, por isso ela é fraca. A tua carne tem associação com o frio, com o calor,
com a inveja, com o desejo de ter o que os outros têm, com muitas vezes, puxa vida, está chegando o Natal e eu não tenho dinheiro para tudo que eu queria. E a gente fica lembrando quantas vezes, quando você era criança, você teve promessas que não aconteceram. Um brinquedo não veio, as situações aconteceram, você ia na casa da sua avó, tinha comida, mas na sua casa não tinha. Não estou falando de vocês, estou falando da minha família. Isso acontecia. No começo do ano a gente pediu presente para meu pai. Meu pai falava assim: esse ano a gente vai comprar, esse ano a gente vai fazer, esse ano não sei o que lá. Quando chegava lá em dezembro, ele falava assim, meio de dezembro: infelizmente não vai dar. Aí minha mãe falava: por que você promete as coisas para ele se você não vai ter? Ele falou: porque eu pensei que ia ter, mas não tinha. E aí a gente passava às vezes dormindo para não ter que ver o brinquedo do vizinho e tal, ouvia um brinquedinho qualquer, uma bolinha qualquer, a coisa mais barata que tinha. E parece o quê? Que tua vida era aquilo. Mas minha vida não foi aquilo depois. Eu cresci, fui trabalhar, encontrei o meu caminho, achei Deus, e o Senhor abriu uma porta diferente. Por quê? Porque os meus filhos, eu não dizia para eles o que eu podia dar para eles. Sabe o que eu dizia para eles? Nós vamos orar para que Deus possa fazer o que vocês querem. O que vocês querem. E eles falavam o que queriam, a gente ia orar para que Deus... E eu ainda falava para eles: não existe Papai Noel, não existe dinheiro extra, não existe cartão de crédito, existe apenas um Deus todo-poderoso que pode nos abençoar. Então nós vamos orar e o Senhor pode responder. E eles ficavam de joelhos comigo orando e colocando no papel o que eles queriam. E graças a Deus, até o dia que eu não tinha um centavo, foi o primeiro sax do Henrique, o primeiro violino do Fernando, o Felipe ainda não existia, mas veio de um dinheiro extra que não esperava na última hora, e o sax, metade dele foi pago por uma pessoa que eu nem sei quem é, que comprou para a filha, o cara rico, a filha não quis, ele deu para o dono da loja e falou: quando aparecer aí um filho de um pastor que precisar de um sax, esse é o sax, o valor é o que ele tiver no bolso. E quando eu chego na presença no balcão, junto com o rapaz, já tínhamos passado em várias lojas, não conseguia pagar, dinheiro que eu tinha voltado da viagem lá de Israel, era pouco, não dava para pagar o negócio. E aí o rapaz falou assim: a última loja, pastor, vamos passar lá. Eu falei: vamos. Chegamos lá, conversamos com o balconista, e ele falou assim: não, por esse valor que você está falando, não existe. Ele falou: poxa, mas ele é um do meu pastor, o filho dele está começando agora, ele tem uma vontade tremenda. Ele falou: como? Ele é o quê? É meu pastor. E o sax é para quem? Para o filho dele. Espera aí. Catou o telefone, ligou: está aqui o cara. Está aqui o cara. Eu falei: que negócio é esse? Ele falou: pastor, o sax é para o filho dele. Quanto? Quanto o senhor tem? Eu falei: tanto. Ele falou: tanto, está vendido, é seu. Aí que ele contou o que aconteceu. Aí eu vi quem é Deus e o que Deus pode fazer quando o teu filho aprender a orar para Deus e não pedir para você. Você não pode, mas Deus pode. Você não tem, mas Deus tem. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus mexe com os de perto e mexe com os de longe. Nunca mais voltei naquela loja Teodoro Sampaio, lá em Pinheiros. Nunca mais voltei lá. Caí lá só para o homem ser usado para fazer um milagre na minha vida. Mais nada. Aí eu digo para você: pode ou não pode? Vai ensinar o seu filho a orar ou a pedir? Se você ensinar o seu filho a ser um pedinte, ele vai ficar olhando para as pessoas e vai dizer: você aí, me dá um dinheiro aí. Agora, se ele for um homem de oração, ele vai botar o joelho no chão, a boca no pó, e vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e a Ti nada pode ser impedido, por isso eu estou debaixo da Sua vontade. E aí você vai começar a conhecer o que é milagre. Precisamos lembrar que a carne tem associação com o mundo, e por isso ela é fraca. A carne estabelece a ação dos desejos físicos, por isso é tão motivada pela TV, pelo celular, pelo Instagram, pelo Facebook, todo tipo de mídia boa ou má. A carne, ela é motivada, e ela se liga por aquilo que ela vê. É por isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos, para o esposo, para a esposa, para quem está junto conosco, que maior é aquele que está conosco do que tudo que está nesse mundo. Ele pode. O que é que você está precisando, meu irmão? Rasga hoje, começa hoje. Eu vou clamar e o Senhor vai responder, porque não é a minha carne que vai mandar, mas é o projeto que Deus tem na minha vida.
Coisas que Deus faz que a gente precisa aprender. Você precisa entregar a sua vida na mão de Deus. A bispa ama esse negócio de minha casa, se essa casa fosse minha, né? Ela perturba todo mundo, né? Quando ela começa a perturbar, os pastores, os irmãos, todo mundo, vamos. Ela fala, eu comecei um trabalho lá, eu falei, já sei o que vai acontecer. Primeiro, não existe mais hora nem tempo. Segundo, o que ela conseguir pegar lá em casa, que eu não trancar a porta, vai embora. Não trancar a porta, vai embora. Vai embora, irmão, não tem jeito. Mas ela faz isso com tanto carinho. E sabe por que eu aceito? Porque todas as vezes que ela participa desse jeito, nós somos mais abençoados. Minha casa é mais abençoada. Por quê? Porque tudo isso que se faz por alguém, de ajudar alguém, na casa dele, nas coisas dele, sempre retorna para você. Dai e dás-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Isso muda a tua história. Não se preocupe. Mas apóstolo, fica dando, fica não sei o quê. Não se preocupe com isso, irmão. Deus é maior. Sempre haverá mais. Terceiro motivo para orarmos e realizarmos: orar para descansar. E voltando se achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos já estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. A gente não ora na hora, a gente ora antes. Nós oramos antes, nós nos preparamos antes. Por isso que ele falou aqui: pode descansar agora, porque agora vai vir a pior parte. A hora da oração pode dar sono, preguiça, cansaço. No outro dia você pode até acordar, vamos dizer assim, com dificuldade de trabalhar, pode. Mas o pior disso tudo é o que vem depois, que normalmente, antes de uma bênção, vem uma luta, sim ou não? Antes de você tomar posse da bênção, você pode ver, sempre vem alguém para dizer que não vai acontecer, sempre vem um problema, sei lá, da prefeitura, vem um problema, sei lá, da família, vem um problema, alguma coisa vem. E é o que ele estava dizendo: agora descanse, porque vocês vão precisar desse refrigério. Então agora é hora de orar para descansar, né? Para fortalecer a carne, porque o que vai acontecer depois vai mexer não mais com o espírito, mas vai mexer com a carne, vai provocar na sua carne a luta física. A luta física, sabe, tem coisas que a gente estranha. Eu lembro do rapaz que roubaram o carro dele, era um amigo nosso, ele também era pastor, e ele ficou na hora bastante angustiado. A mulher dele foi falar, ele falou: não fala nada, não fala, glorifica, comece a glorificar, porque Deus vai dar um carro novo. Ela falou: você acabou de ser roubado. Ele falou: pois é, mas Deus vai dar um carro novo. E Deus deu para ele depois um carro novo. E aí ele falou: é nisso que a gente percebe o quanto a carne quer se mover para o lado errado, e o quanto o espírito tem que estar preparado, e nós temos que estar descansados para vigiar as palavras que formos falar. Porque se você estiver agitado, o que você faz? Reclama, briga, fala que não deve falar e etc. Mas quando você está preparado, você fala: opa, parou, eu tenho um projeto de Deus, e o diabo não tem capacidade, mais tem Deus para me dar do que o diabo possa querer roubar. Ele pode tentar, mas ele nunca vai levar o que Deus já preparou para mim, o que Deus já preparou para minha casa. Por um caminho eles virão, por 7 caminhos eles fugirão de mim, porque é promessa. Deus tem uma promessa com a tua vida. A mente humana facilmente atingida quando está exausta. Por isso nós precisamos estar preparados e fazermos isto orando para que o Senhor nos dê descanso, sabedoria para lidarmos com todas as dificuldades do mundo, principalmente aquelas que regem a nossa vida espiritual. Aqui no caso, Jesus sabia que as dificuldades maiores viriam depois da crucificação. Os discípulos, seus familiares, sofreriam perseguição, e alguns até morte, né? Teremos que estar preparados e fortalecidos física e espiritualmente para vencer. Você tem que saber quem é você, irmão. Você tem que saber qual é a promessa de Deus para a tua vida, porque a hora que vier a luta, você fala: não vai me parar, eu não vou voltar atrás, eu não vou me encolher, eu vou perseverar. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou perseverar. Mas eu tenho uma enfermidade, mas eu vou perseverar, porque o mesmo Deus que começou a obra
é fiel para terminá-la. Ele é o alfa, mas Ele é o ômega. Ele começa e Ele termina o que for necessário. Quarto motivo para orarmos e realizarmos: orar para vencer a ingratidão. Diga: orar para vencer a ingratidão. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vindas da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Tenho certeza, se te perguntasse como você se sente, né? Quando você vai falar com alguém que você já sabe que vai te trair, você diria: nem vou. É verdade ou não é? Você iria para conversar com alguém que você sabe que ele vai te trair? Você fala: nem vou, cara, não vou nem abrir. E Jesus vai: a que vieste? Amigo, ainda chama ele de amigo. Amigo, a que vieste? Ele dá a liberdade, né? Não há ferramenta melhor do que a oração, porque a oração nos fortalece espiritualmente para vencermos a nossa carne. Fala a verdade, irmãos. Quantas vezes você ajudou alguém e alguém foi ingrato com você? Não na proporção de Jesus aqui, mas quantas vezes você pagou alguma coisa para alguém que precisava? Você talvez deu uma alimentação, você abriu uma porta de emprego para essa pessoa, você gastou o seu tempo, até mesmo doou alguma coisa física sua, e aquela pessoa depois foi e se levantou contra a sua vida, falou contra você. Isso chama-se ingratidão, né? E o traidor lhe tinha dado um sinal, dizendo: o que eu beijar. Olha que situação, né? Ser traído com um beijo é forte, né, irmão? Ser traído tudo bem, mas com um beijo, um negócio assim, forte. O beijo deveria ser um sinal de respeito, de amor. Agora se torna um sinal de traição, repugnância, maldade. Isso, infelizmente, o ser humano tem como natureza. A Bíblia diz que a natureza humana é má, porque tem o pecado, aquele pecado que dá desobediência, ficou com o homem. Por isso ele precisa reconhecer Jesus como Senhor e viver a verdade de Cristo na sua vida. E parece que nesses tempos os seres humanos aí, né, têm alimentado a versão Judas de ser. É ou não é? Quantas vezes você vê o pessoal traindo um ao outro, as pessoas enganando umas às outras, as pessoas manipulando? Quantas vezes você vê isso? Parece que essa versão de Judas é um negócio que hoje, e às vezes até pela amizade, dando beijinho, abraço, mas atacando você, falando mal, não respeitando aquilo que você precisa, um amigo que não é amigo, uma amiga que não é amiga. Fala: que loucura, o que está acontecendo? É a ingratidão, é a traição, são misturados como sinal de amor. Temos que orar mais para que Satanás não tenha tanta liberdade no meio dos cristãos, porque, amado, isso é uma manifestação de Satanás no meio dos cristãos. Judas, ele se empolgou por causa de dinheiro e trocou Jesus por dinheiro, trocou um ensinamento de salvação, de libertação, de cura, de restauração, de transformação por algum dinheiro. Ele perdeu a visão. E isso é importante a gente entender, que nós, como seres humanos, não podemos controlar as outras pessoas, mas nós precisamos controlar a nós mesmos. Diga: eu preciso me controlar. E só a oração pode me dar graça para vencer a ingratidão. Porque muitas pessoas hoje, queridos, sabe o que tem feito? Entrado na razão inversa. Como ele lida com pessoas ingratas, daqui a pouco ele começa a ser amargo, azedo, e também começa a desejar ser ingrato. Pô, eu não posso confiar em ninguém mesmo, também não vou ser de confiança para ninguém. Não existe amigo, não existe uma boa amizade, não existe respeito, não existe comunhão em Cristo, porque veja bem, olha lá o que aquele cristão está fazendo, aquele outro está fazendo, e aí nós começamos a perder a identidade que é nossa, a identidade que é Cristo em nós. Você precisa se restaurar nisso, para que nenhuma ingratidão roube a tua intimidade com Deus, roube o teu caráter que foi fortalecido, forjado, preparado, estabelecido através do Senhor. Quinto e último motivo para orarmos e realizarmos: orar para realizar o projeto.
Diga, orar para realizar o projeto. Nós temos que entender o que Deus espera de nós e sermos capazes de entrar nessa dimensão. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Nós começamos a querer defender com a forma física, com a força física. E aí Jesus diz para Pedro: não é assim não, cara. Você não está aqui para cortar a orelha de ninguém, você não está aqui para atacar fisicamente ninguém. A nossa guerra é fazer o projeto de Deus acontecer. A nossa guerra é ter força para não voltarmos atrás, para irmos além, até o fim. Essa história de fazer se a casa fosse minha, um dia a bispa tem a mania de depois visitar a casa da pessoa, depois de uns dias, para ver como é que está indo, aquela coisa toda. E um dia que ela voltou numa casa, a casa estava pior do que quando ela chegou a primeira vez. E ela ficou assim. Aí ela voltou para casa. Bem, você não vai acreditar, nós chegamos lá, já estava assim, já estava assado, já tinha quebrado, já tinha estragado, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, já. Eu falei: você fez para eles ou fez para Jesus? E ela falou: para Jesus. Está feito, teu ponto foi marcado no céu, você fez o teu melhor. O que as pessoas fazem depois com aquilo que você fez, outro problema. Às vezes o pessoal fica assim: mas eu vou dar uma oferta para ajudar aquela pessoa, e se ele estiver mentindo? E se ele estiver enganando? Se você deu de bom grado, você já fez. Agora, se ele usou de má fé a administração do recurso que você deu, azar dele, que o peso e o jugo vai sobre ele, a maldição vai sobre ele. Então nós não temos esse princípio de sermos donos de uma situação. Nós somos os abençoadores, os realizadores do projeto que Deus nos dá. Se a gente vai ali na rua, prega para a pessoa, fala para ela, liberta ela, traz ela liberta, restaura, põe de pé, leva adiante, tal, e depois ela volta para o caminho, ou até cria um caminho pior do que aquele que ele tinha, a escolha foi dele, não sua. Você fez a sua parte. Isso precisa entrar no nosso coração e arder no nosso coração. Os nossos sentimentos humanos desejam responder aos ataques de forma contundente fisicamente, mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e não para tirar a vida. Para tirar, já tem Satanás que trabalha bem nisto, né? Faz muito bem essa área. Jesus quer nos ensinar a tratar com pessoas para que possam ser transformadas, curadas, salvas mesmo. Nós temos que aprender a tratar com isso. Você se recorda, se baterem numa face, ele fala para você fazer o quê? E se tiver que perdoar, perdoa quantas vezes? 7 ou 70 vezes 7? Já pensou nisso? Aqui podemos perceber que o próprio Judas acaba morrendo, se enforcando, e ninguém precisou atacá-lo. Quem é que foi atrás de Judas? Os outros discípulos? Não, vou matar Judas, vou acabar com esse miserável e tal. Não se preocupe em atacar as outras pessoas que te fizeram mal. Deus é fiel e justo para cuidar disso por você. Não existe maldição sem causa, não existe. Se disponibilize a realizar o projeto de Deus para a vida dos seres humanos, principalmente para a sua. Jesus aceitou tudo isso para ir para a cruz por cada um de nós. O projeto era salvação. Jesus foi até o fim pré-realizado, e até hoje estamos transformando vidas através do sacrifício de Jesus. Você não está transformando vida através do seu sacrifício, você transforma através do sacrifício de Jesus. Você cura no nome de, liberta no nome de, restaura no nome de, é o preço que Ele pagou. Ele transferiu para você essa chave. Então hoje nós precisamos saber da importância, do orar para realizar. Então orar para a realização do projeto. Esses 5 motivos: orar, vigiar e orar, orar para descansar, orar para vencer a ingratidão e orar para a realização do projeto. Mas em todos eles, o que você precisa gravar é orar para realizar. Abre um espaço. O ano não acabou, irmão. O ano não acabou.
Tem gente que está falando, mas já acabou o ano, já estamos em dezembro. Ele não precisa de um mês. Aliás, ele não precisa de uma semana. Ele precisa às vezes de um dia ou algumas horas para mudar toda a tua história. Será que você está pronto para ver uma nova história escrita para você? Então pensa no projeto. Pensa no que Deus tem preparado para você. Pensa no que Ele espera que você faça. Pensa, o pastor Juliano falou, aquele homem foi lá e dizimou 1,5 milhão e tal. Se ele dizimou 1,5 milhão é porque ele ganhou 15 milhões. Quem ficou com a maior parte? Isso tem mais um agravante, porque quando você entrega o seu dízimo, o que Deus faz? Prospera o restante. Ele libera o restante. Então aqueles 90% que fica com a pessoa, às vezes ele vira 150. Ele melhora em muito. E nós nem percebemos que o dízimo tem uma referência de liberação, de cura, de transformação. E isso precisa entrar em nós. Que nós temos que saber que o projeto dele é salvar as almas. Você vai se encaixar onde você quiser. Você quer ser quem ministra a palavra? Você quer ser aquele que orienta, aquele que de repente vai fazer visita nas casas, aquele que fica em cima do altar, aquele que, sei lá, prospera muito e por isso tem muito para ajudar? Eu vou dizer para você o que o bispo que eu tinha na época falava: a maior parte das vezes quem mais ajudava na igreja eram os mais humildes, não os mais abastados. E era loucura. Um dia ele tinha que fazer o batistério, e o batistério era o altar, e as pessoas não conseguiam enxergar de lá o batismo, porque eram 8 mil litros para baixo, e não dava para enxergar. Então ele começou a orar, e Deus falou para ele assim: põe um vidro na frente. Mas o vidro para pôr na frente tinha que ser pelo menos 15 centímetros de vidro, para que não quebrasse o vidro, porque a pessoa se movimentando dentro da água, a pressão pode quebrar o vidro. E ele foi e contou para a igreja: olha, nós vamos juntar o dinheiro, custa tanto, assim. E ele esperou que o irmão tal, o dono da empresa tal, um deles viesse e falasse aqui, está aqui, acho que na época, se não me engano, eram 8 mil, 9 mil reais, isso há muitos anos atrás. E sabe o que aconteceu? No final do culto, um senhorzinho, velhinho, 70 e poucos anos, 76 anos mais ou menos, chegou lá e falou assim: precisava falar com o senhor. Ele falou assim: você pode dar só um minutinho, que eu estou vendo se alguém quer ajudar com o vidro e tal. Ele falou assim: é sobre esse assunto. Ah, é? O quê? Ele falou assim: eu tenho a poupança da minha vida, eu guardei dinheiro, mas eu estou com 70 e poucos anos, e eu vejo que Deus precisa mais do meu dinheiro do que eu mesmo, porque eu ainda tenho aposentadoria, então eu vou pagar o vidro inteiro. O velhinho não ganhava muita coisa, mas ele disse que vivia com o dinheiro que ele ganhava, e aquele dinheiro que estava na poupança, ele queria dar na mão de Deus, e ele pagou o vidro inteiro. E os empresários da igreja? Não apareceu um. E aí o que você ia falar? O Senhor é o provedor, e quando Ele quer levantar, Ele levanta do mais humilde, Ele tira. E isso precisa ficar no nosso coração, porque a maior parte das vezes a gente pensa que da onde vai sair? O Senhor toca no coração certo, da maneira certa. Quem você quer ser dentro da igreja? Quem você quer ser na obra do Senhor? Quem você quer ser para falar da parte de Deus, para que a obra se realize? Qual é a tua preocupação com tudo isso que acontece? Nós estamos ouvindo falar muito hoje de ideologia de gênero, sim ou não? Todo mundo sabe o que é. Quem se preocupa com as crianças? 1, 2, 3, 4. Pastora Pamela está muito tempo pedindo para mim: nós precisamos reformar tudo aquilo, mudar uma opção de coisa, criar uma situação. Você sabe o que precisa para fazer isso? O que você acha? Dinheiro, recurso, entendeu? Eu me preocupo, sim, apóstolo. Quantas vezes você foi até lá e falou: e quanto tem que pagar isso aí? Quanto que é essa bagaça? Quanto custa para colocar as crianças agora lá dentro numa provisão diferente, numa condição diferente? É nisso que nós precisamos mostrar para Deus quem nós somos. Quando a gente fala: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho mão de obra. Que o Rubivan tem ajudado a gente, pastor Marcelo, não tem valor.
Se eu tivesse que pagar o que eles fazem, talvez eu não conseguisse pagar. Mas o que eles fazem, pastor Márcio, eles fazem com uma vontade, com uma garra, com uma determinação. E é isso que a gente fala. Tem gente que às vezes está em casa, está fazendo o quê? Nada. Dormindo à tarde, assistindo televisão, Netflix. E a obra de Deus precisando de mão de obra, precisando de gente com vontade. Querido, ore para que Deus te dê coragem. Ore para que você comece a vigiar. Ore para que você possa descansar na hora certa. Ore para que você possa vencer a ingratidão. Ore para que você possa realizar o projeto de Deus na terra. Santa Ceia é lembrança disso, de crescer na presença do Pai, de ser uma ferramenta testificada do poder de Deus, de estar assim: Senhor, eu quero, eu vou, eu faço. Às vezes, sabe uma coisa que fez lembrar? Quando as pessoas querem, às vezes eles não têm, mas eles conhecem pessoas que têm. Eu era representante, gerente comercial, e quando eu tinha a IBF, um dia eu atendia a Otker, aquela de bolo, e eu fui lá e contei para o gerente deles, lá um gerente de desenvolvimento e produto e não sei o quê. Eu falei: eu trabalho com as crianças assim, tal, e são muitas crianças, tal. Ele virou para mim e falou assim: e daí? Eu falei: daí o quê? Cara, você não veio falar isso comigo à toa. O que você precisa? Eu falei: o que você quer dar? Ele falou assim: eu quero dar tudo que você quiser pedir. O que você quer? Eu falei: eles fazem bolo para as crianças, faz sorvete, faz isso, faz aquilo. Ele chegou para o cara e falou: vai lá no estoque lá, retira tudo isso que ele está falando, enche o carro dele até a tampa. Aí colocaram, eu vim com o carro assim, até aqui. Cheguei aí, no outro dia ele me ligou e falou assim: falta mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa que nós tenhamos? Eu falei: cara, não sei nem como é que eu vou fazer tanto sorvete e bolo e não sei o quê. Todas as velhinhas da igreja teve que ajudar. Sabe o que acontece? Eu vi isso acontecer numa vidraria que tem aqui perto. O dia que eu falei para ela também: eu precisava arrumar uns brindes para dar para o pessoal. E ela falou: Marcos, e quanto? Eu falei: sei lá, o que você pode dar? Ela mandou 2 caminhões. Nem dando um para cada pessoa da igreja, um jogo de copo, um jogo de prato, um jogo disso, um jogo daquilo, para cada um. Não consegui dar tudo, porque começou assim: nós vamos sortear. Mas quando chegou na hora que eu vi o caminhão parando, eu falei: nossa, essa mulher é louca. E de repente, quando eu vi que tinha dentro, eu falei: é louca mesmo. Sabe por quê? Porque nós não estamos tendo vontade. Um monte de gente trabalha em empresas aí, mas ninguém quer chegar lá e falar: nós fazemos um trabalho, a gente desenvolve, a gente... mas é chato, É chato o quê, querido? Você não vai lá falar, tem gente do outro lado falando, mandando para macumba, mandando lá para a festa de não sei o quê, mandando para aquilo, mandando para aquilo outro. Nós precisamos assumir a nossa parte. A obra de Deus é muito importante. Você pode não ter dinheiro, você pode não ser o cara mais capacitado, mas às vezes você tem contato. E eu vou contar esse segredo: 99% das empresas fazem doação. Fazem doação. Camila novinha, a pastora Camila era novinha, quer dizer que também, não é que ela seja velha, mas um dia eu levei ela numa fábrica de brinquedos chamada Plastilindo, lá em São Paulo, Diadema, Fui lá com ela, pedi para falar com a proprietária, fomos lá, deixei ela falando com a mulher, ela falou com a mulher e tal. Pergunta para ela: 2 Towner lotadas de brinquedo e mais um monte de coisa. No próximo ano, para a IBF, fui lá conversar com a mulher falou: eu estou com um problema sério, fizeram uma bagunça no estoque, eu preciso equalizar o estoque, tem coisa que está no estoque, mas não fisicamente, só está no registro, e vice-versa. Tem coisa que saiu, quer dizer, fizeram tudo errado, está tudo errado. Eu falei: o que você precisa? Ela falou: preciso emitir nota de tudo, mas vai, por exemplo, vai estar escrito boneca, mas vai chegar para você uma banheira. Eu falei: e o problema? Ela falou: você não liga? Eu falei: minha querida, eu tenho lá mais de 700 crianças esperando um brinquedo. É você a bênção de Deus para a nossa vida? Ela falou: yes. Eu falei: então yes para você também, manda ver. E ela mandou tudo que ela podia. Eu não quis nem saber da nota, quis os brinquedos, distribuímos os brinquedos. A pastora Camila é testemunha de brinquedo que veio tudo que é jeito. E agora? Era o mesmo jegue do pastor seu, o mesmo que é hoje, era naquela época.
Nunca, e conheci a pessoa? Não, fiquei conhecendo, conversamos na Gulliver, conversamos em tantos lugares, irmãos. Sabe por quê? Porque a preguiça nunca venceu a projeção ou a determinação do projeto de Deus. Não quero nem saber. Falo. As últimas 2 EBF chegou aí, vai dar tudo errado, não tenho dinheiro. Eu fui lá, Igão, nunca te peço nada, mas agora eu preciso de uma ajuda sua. O que foi, pastor? Faz tempo que a gente não se fala, quase 1 ano, mas qual é o problema? Meu problema é o seguinte: faltam lá 20 mil reais para pagar tal coisa, assim. Eu ponho a nota no seu nome, mas você dá o dinheiro para pagar? Pode esperar. No outro dia, chegou o cheque aí, pagou a conta. Agora, só eu que preciso fazer isso? Não tem mais ninguém na igreja que gosta de fazer isso? Entendeu? Amados, nós somos o corpo de Cristo. Está na hora de a gente se levantar e falar: vai acontecer. Esse ano vai ser o melhor final de ano da sua vida, eu profetizo. Deus não me escolheu para ser seu pastor porque não tinha outro cara para colocar. Ele falou: é você mesmo, xarope, você vai ficar aí e vai ter que se virar. Tanto é que eu sempre espero, eu falo para a pastora Camila: o que é que você precisa? Se ela quer que pede peça de presunto, eu venho aqui pedir para você. Se ela quer que pede, sei lá, qualquer coisa, eu venho aqui e falo: pessoal, nós precisamos disso. Mas nenhuma vez você vai ver eu levando essas coisas para minha casa, porque eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre peço para os filhos do povo da igreja, para as pessoas da igreja. O vice-prefeito veio aí outro dia e falou: o que é que o senhor precisa? Pode falar. Eu falei para ele: o que eu preciso é que você cuide dos membros da igreja. Eles são munícipes, eles são dessa cidade. O pastor Marcelo estava do meu lado. Eu falei: se ele tiver um doente, arrume uma vaga no hospital. Se eles tiverem um problema, você ajuda eles. O que eles precisarem, eu estou feliz. Ele falou: pastor Marcelo, esse cara é estranho. É o primeiro pastor que não me pede nada. Eu não tenho que pedir nada. Eu não estou aqui para ser pedinte. Eu estou aqui para achar caminhos para vocês, para levar a igreja à posição de Cristo. Pastor Marcelo está comigo há muitos anos, está ali atrás. Ele sabe disso. Pergunta para ele quantas vezes ele viu o apóstolo dele falar assim: o que o senhor vai fazer por mim? É por isso que eu tenho 3 comendas, 3 agradecimentos lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Teve 2 aqui em São Bernardo, porque eu posso entrar na frente de qualquer um desses sujeitos, qualquer um deles, e eles nunca vão poder dizer assim: você me deve algo. Eu não te devo nada, porque eu faço a obra de Deus, e tudo que você quiser ajudar, ajude o povo de Deus. Aquele povo merece toda ajuda, e isso é o que você precisa entender. Você faz parte do corpo de Cristo. Se levante para defender, se levante para ajudar a arrumar, se levante para colocar as coisas na posição. Nós tínhamos uma chácara que a gente usava, e o pessoal pediu a chácara de volta, e nós tínhamos combinado que o dia que eles pedissem, a gente devolveria sem problema nenhum. E eles pediram, e nós devolvemos. Poxa, e agora, apóstolo, o que vai ser? Agora nós vamos procurar uma chácara para alugar. Agora nós vamos procurar uma chácara. Se a gente conseguir comprar, a gente compra. Se não conseguir comprar, a gente vai alugar e vai começar a fazer os encontros todos de novo em uma outra chácara. Mas e quem é que tem que procurar essa chácara? Você entendeu? Não é assim: apóstolo, então o senhor vai atrás, né? Vou, mas só eu? Quantas pessoas não conhecem aí o Riacho Grande, não conhecem aí o Eldorado, não conhecem aí em volta, até mesmo aqui perto de Suzano, sei lá, algum lugar que não seja longe, para não ser caro o ônibus? Mas só eu? Ou nós somos um corpo? O que nós somos? Um corpo. Então todo mundo se levante. Nós estamos aqui hoje num dia especial, Santa Ceia. Santa Ceia, sabe o que é? É o dia da declaração que todos nós entendemos que pertencemos a Jesus Cristo, e que ninguém aqui é melhor que ninguém. O único que é bom chama-se Jesus. O restante somos todos iguais, desde esse que prega para vocês a esses que estão sentados nas cadeiras. Somos todos iguais, não tem ninguém melhor. Então, se não tem ninguém melhor, todo mundo junto. Amém? Crê nisso? Se nós tomamos do mesmo sangue, se nós comemos da mesma carne, nós temos os mesmos efeitos e as mesmas responsabilidades. Amar a Deus sobre todas as... E ao próximo. Olha para o lado. Tem alguém perto de você? Olha para o outro lado. Tem alguém perto de você? Esse é o corpo de Cristo. Essas pessoas merecem todo o seu cuidado, e se ela precisar de ajuda,
Seja você aquele que se dispõe. É por isso que nós criamos aquele culto, né? Que vai acontecer dia 19, que é do quê? Generosidade. É para provocar. Alguém foi abençoado no último culto? É para você acostumar. Dar não dói, tá? Porque eu só dou aquilo que eu tenho. E a Bíblia diz uma coisa interessante: melhor é do que isso satisfaz você. Eu vou falar para você de mim, da minha esposa, das pessoas que andam comigo. Nós acostumamos com essa ideia. A gente distribui o que tem, a gente dá mesmo. Receba alguma coisa, daqui a pouco eu estou dando para um, estou dando para outro, ajudando um, ajudando outro. Por que você faz isso? Porque é o que Jesus faria se Ele estivesse conosco. Estaria abençoando pessoas.